Saudações fraternas a quem nos acompanha. Que bom estar aqui para mais esse nosso encontro. Hoje a gente vai, mergulhar um pouco nas leituras do 19º Domingo do Tempo Comum, sabe? Ano C. Oi, que alegria participar dessa conversa. É um convite legal, né? Para a gente olhar para a nossa fé, essa caminhada nossa como povo de Deus. E as leituras falam muito de esperança, de atenção, de vigilância. Isso mesmo, é bem por aí. A gente pode explorar juntos como que a lembrança, sabe, aquilo que Deus já fez na nossa história, como a confiança no que a gente não vê, mas espera, e também a disposição para servir. Como tudo isso pode, de fato, clarear o nosso dia a dia. Clarear o caminho. Gostei disso. É, porque a palavra nos coloca nesse lugar, né? Entre o que já é reino de Deus aqui e o que ainda vai ser na plenitude. Um tempo de espera ativa. Legal. Então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira leitura, que vem lá do Livro da Sabedoria, ela joga a gente lá para a noite da libertação do Egito. Tem um pedacinho que fala: aquela noite foi conhecida de antemão por nossos pais. Uhum. Essa memória do que Deus fez lá atrás parece que é a base de tudo, né? É fundamental. E o interessante, assim, não é só lembrar por lembrar, é como essa memória vira força ao hoje. O texto até diz que eles tiveram ânimo, porque sabiam das promessas. A memória da fidelidade de Deus vira tipo um combustível para a coragem, sabe? Faz todo sentido. E pensando na vida da gente, quantas vezes a gente esquece, né, das Uhum. libertações que a gente já viveu? Aqueles egitos pessoais. Sei lá, desafios, medos que Deus ajudou a gente a passar. Exatamente. A gente passa por cada coisa e depois parece que a memória fica curta. Falou. Olha, uma coisa prática, talvez, um sinal concreto, como a gente costuma dizer, seria talvez parar um pouquinho e pensar, sabe? Identificar, quem sabe até anotar mesmo. 3 momentos em que a gente sentiu essa ajuda de Deus, essa libertação. Anotar. Interessante. É, porque aí na hora do aperto a gente pode voltar lá, reler. Isso pode ser um jeito poderoso de lembrar. Olha, ele já esteve comigo aqui. Ajuda a construir, assim, quase que uma reserva pessoal de esperança. Puxa, uma reserva de esperança. Que imagem boa. E essa confiança que nasce da memória, ela conecta direitinho com a carta aos Hebreus, né? Que dá aquela definição tão forte de fé. Sim, aquela parte que diz: a fé é o fundamento daquilo que se espera. A prova das realidades que não se veem. E o exemplo de Abraão ali é, uau, o cara partiu sem nem saber para onde ia, só na confiança da promessa. É, e esse é um ponto, eu acho, crucial para a gente hoje. Porque a gente vive no mundo, numa cultura que valoriza muito o comprovável, né? Porque a Entender. gente mede o que a gente vê, o que a gente controla. Totalmente, a gente quer ter certeza de tudo. E aí vem Hebreus e desafia essa lógica, diz que a fé não é um salto no escuro, assim, sem mais nem menos, mas é o próprio fundamento, a garantia daquilo que ainda não se vê. É uma convicção que permite agir como Abraão fez, mesmo na incerteza. É outra lógica. Mas isso exige uma coragem danada, né? Como é que a gente pode treinar essa fé mais abraâmica no nosso dia a dia, que é tão cheio de cobrança por resultado, por certeza? É um treino mesmo. Talvez um passo seja identificar uma área da nossa vida, sabe? Pode ser um relacionamento, um trabalho, uma decisão, onde a gente sente que é chamado a andar mais pela fé do que por ver tudo claro. Uhum. E aí dá um pequeno passo, um passinho de confiança naquela direção, pedindo a Deus para conduzir mesmo sem ter o mapa completo na mão. É um exercício diário, eu acho. Confiar na promessa. E dessa confiança na promessa, o Evangelho de Lucas já puxa a gente para a ação, né? Para uma vigilância, mas não uma vigilância passiva, uma vigilância ativa, amorosa. Jesus usa umas imagens fortes. Sim, aquelas dos rins cingidos. Isso, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Que na época, rins cingidos era tipo estar pronto para agir, para sair, né? Exato, pronto para o serviço. E depois ele fala: felizes os servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigiando. Essa vigilância, o que ela quer dizer na prática para a gente hoje? Então, essa vigilância não é ficar esperando de braços cruzados, ansioso, sabe? Tipo, esperando o fim do mundo chegar. Pelo contrário, é uma prontidão cheia de amor.
É estar desperto, engajado no serviço, aqui e agora. Ah, entendi. Interessante que a leitura mais longa de Lucas, que continua essa passagem, fala muito da responsabilidade de cuidar bem do que foi confiado, né? Principalmente para quem tem alguma liderança, cuidar dos outros. É um equilíbrio. Viver o presente com garra, construindo o reino, mas sem perder a esperança do futuro. Faz muito sentido. E pensando num sinal concreto para essa vigilância, talvez a gente pudesse se perguntar assim, no fim do dia: puxa, se Jesus voltasse hoje, ele me encontraria servindo com amor, cuidando do que ele me deu? Ótima pergunta. Acho que essa pergunta ajuda a reorientar as coisas, né? As nossas motivações. Com certeza. Percebe como tudo se encaixa? A memória lá de sabedoria, da fidelidade passada, ela alimenta a fé que olha para o futuro sem ver tudo, Hebreus, e essa fé vira ação concreta, serviço vigilante no presente, Lucas. É um ciclo virtuoso. É uma espiritualidade muito dinâmica, né? Com raiz na história, o tronco na fé e os galhos no serviço. Os pés bem firmes aqui na terra, mas o coração já experimentando um gostinho do céu. Então, para a gente ir fechando, o chamado é para uma fé que não fica parada. Uma fé que lembra, que confia e que age. Age no mundo. Isso. E para terminar mesmo, fica uma reflexão. Talvez uma provocaçãozinha, amiga. Que essa nossa vigilância não venha do medo, sabe? Mas sim da alegria. Da alegria de encontrar aquele que a gente ama. Que bonito isso. E a pergunta é, como é que a gente pode, hoje, nas pequenas coisas, preparar a casa do nosso coração para receber ele? Seja na vinda definitiva, seja nos encontros de cada dia. Uma pergunta forte para a gente levar, para mastigar durante a semana. E olha, se essa nossa conversa tocou de alguma forma aí no coração de quem nos ouve, a gente convida, deixa o seu curtir, seu like. Isso! E se sentir à vontade, claro, partilhe ali nos comentários como é que a palavra tem iluminado a sua caminhada também. A gente ia gostar muito de saber. Que a esperança nos anime sempre e que a fé seja a nossa bússola. Desejamos a todos uma semana muito abençoada, vivida nessa presença atenta e amorosa do Senhor.